Oitavo ano, belezinha? Como é que vocês estão? Professor Alcides, de Ciências do Integral, passo para mais uma videoaula. Eu espero que nesta aula, que nós vamos tratar mais uma vez de conceitos básicos de genética, nós possamos rever alguns assuntos que eu imagino que sejam importantes para vocês e que de certa forma vão reforçar a nossa última videoaula, beleza? Então vamos lá comigo para mais esse encontro. Nas últimas aulas, ou melhor, na última aula, nós tivemos alguns assuntos que foram abordados direto ou indiretamente e que eu vou rever agora aqui com vocês inicialmente, tá? Então eu gostaria que vocês prestassem atenção, que eu vou retomar cada um desses tópicos que eu estou colocando aqui, certo? Começar aqui pelo primeiro, né? DNA. Então, pessoal, o DNA, ele é uma grande molécula, né? Lembra? Molécula é a união de um monte de átomos por ligações químicas. E essa grande molécula chamada DNA, que está lá no núcleo das células, ela que determina as informações genéticas, né? Como será o indivíduo. Então, essa molécula chamada DNA, ela é dividida em pedaços pequenininhos. Até ontem veio uma aluna me perguntar como ela poderia entender cromossomo, né? Então eu pedi para ela cortar uma linha, 1 metro aproximadamente. Eu pedi para ela se aquilo realmente era uma linha. Ela disse que sim, e eu pedi que ela pensasse que aquilo fosse o DNA. E eu pedi para que ela cortasse aquela linha que agora, para nós naquele momento, era o DNA, em 23 partes. E aí eu perguntei, deixou de ser linha, ou seja, DNA? Ela me disse que não. E daí eu disse, considere então cada pedaço que você tem agora na sua mão como um cromossomo. Então o cromossomo, ele é o DNA. Ele é pedaços separados de um DNA. Este DNA nas células somáticas, ele tem 46 pedaços, 46 cromossomos. Nas células sexuais, nós temos 23 pedaços, 23 cromossomos. E cada pedaço, ele tem uma sequência de genes. Os genes, pessoal, eles são sequências de átomos dentro dessa molécula que determinam uma certa característica. Então, lá no cromossomo tal, eu tenho um pedacinho que determina a cor dos olhos, que determina o tipo de cabelo, que determina a altura, tá? Beleza? Isto é o gene. O professor deixou aqui célula somática, na verdade, aqui é sexual, né? Então, a célula somática ou diploide, que possui 46 cromossomos. Essas células são todas as células do nosso corpo, com exceção das células sexuais, que são chamadas de haploides. Por quê? Porque elas têm apenas 23 cromossomos. Olha só, é a metade do DNA. Metade. Células sexuais que nós vimos lá atrás são os espermatozoides e os óvulos, né? E essas células, tanto a somática quanto a sexual, elas vão ser originadas por processos de reprodução celular. Então, as células, elas se multiplicam. Uma célula dá origem a outras. E esses processos são chamados de mitose ou meiose. A mitose
é a reprodução celular de uma célula 46 cromossomos que vai originar duas 46 cromossomos também. Então, é a reprodução que dá origem a células diploides ou células somáticas. A meiose, ela já é a reprodução celular de uma célula 46 cromossomos que vai originar 4 células 23 cromossomos. Então, células haploides ou sexuais. Então, eu posso falar que a mitose é a reprodução das células somáticas. A meiose é a reprodução das células sexuais. E o cariótipo é a representação dos cromossomos que estão presentes numa célula, né? Então, o professor até colocou essa imagem na última aula. Nós tínhamos lá um monte de célulazinhas, né? 2N, 46 cromossomos diploides, que vão originar gametas, certo? Através da meiose. Então, olha lá, vai originar ovócito, espermatozoide, metade do DNA, N, não 2N, célula haploide sexual, célula haploide sexual, célula diploide somáticas, tá? Ocorre a fecundação, origem de uma nova célula diploide, que é a primeira célula chamada de zigoto, 46 cromossomos, que vai se multiplicar por mitose, originando muitas células diploide novamente, né? Então, vejam que a meiose e a mitose se complementam, né? Se complementam. Aqui, galera, o conteúdo de hoje, eu quero falar sobre alguns conceitos que eu acredito serem importantes, adicionais a esses que nós vimos nas últimas aulas, né? Que são relacionados principalmente aos cromossomos, tá? Que são esses pedacinhos de DNA que estão dentro das células, né? Esses cromossomos, eles podem ser subdivididos em duas categorias. Uma é chamada de cromossomo autossômico e outra de cromossomo sexual. Bom, os autossômicos, daqueles 46 que nós temos nas células diploide, onde a maioria é autossômica, ou seja, responsável por determinar todas as características do corpo, com exceção do sexo. Esses autossômicos, pessoal, eles são 44 cromossomos. Dos 46, 44 são autossômicos, ou seja, eles determinam tudo que você é, menos o sexo, ok? Os sexuais, dos 46 cromossomos, eles são apenas 2. Nos homens, será X e Y. Nas mulheres, eles serão chamados de X, X. Então, olha aqui o cariótipo, ó. Olha só. Então, aqui é um cromossomo, outro cromossomo, um par. Outro cromossomo, outro. Esses dois são iguais. Estes dois são iguais. Estes dois são iguais. São 23 pares, 22, chamados de cromossomos autossômicos, e 2 chamados de sexuais, X e X. 44 autossômicos, 2 sexuais. No homem, 44 autossômicos, 2 sexuais. Olha lá, eles são semelhantes, par, 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 par,
par e assim por diante. 23 pares, sendo o par sexual dos homens XY. Vem isso? Cromossomo sexual, cromossomos sexuais. Cromossomos sexuais. Autossômicos. Autossômicos. Certo? Beleza, gente? Tá? Bom. Então, olha só. Lembrando, né? Então, esses cromossomos de uma célula somática, 46, eles são organizados em 23 pares. Sendo cada par 2 cromossomos iguais, eu coloquei, mas eles são semelhantes, né? Igual eu quero dizer o quê? Que determinam as mesmas coisas, tá? Beleza? Não que são exatamente iguais, tudo bem? Então vamos para frente aqui. Os cromossomos, eles podem também ser chamados de homólogos, quando eles trazem entre si características que eles determinam nos mesmos lugares. Então, olha só, nos pares de cromossomos, nós temos os cromossomos homólogos. Este é homólogo a este. Vamos abrir aqui. Este é homólogo a este. Este é homólogo a este. Este é homólogo a este. Por quê? Como eu disse, eles são iguais com relação ao que ele determina. Então, olha só, esta parte desse cromossomo determina a formato do queixo, assim como esta parte desse outro cromossomo. Esta parte determina o tipo sanguíneo, assim como esta parte. Esta o crescimento, assim como esta parte. Ou seja, são cromossomos homólogos, né? Olha só, aqui eles são diferentes, eles não são homólogos. Por quê? Olha só, uma parte determina o crescimento, a outra forma da célula do sangue. Uma do tipo sanguíneo, a outra cor de cabelo. Então eles são diferentes, né? E essas partezinhas que determinam uma característica são genes, né? Ou seja, neste caso eles são alelos, genes alelos. Por quê? Eles estão presentes nos cromossomos homólogos e determinam a mesma característica física. Por exemplo, olha só, esse gene alelo aqui, desse cromossomo, é um gene alelo desse outro cromossomo. Portanto, esses dois cromossomos, eles são homólogos. Eles têm genes alelos, genes que determinam as mesmas características na mesma porção do cromossomo. Certo? Bom, gente, basicamente essa aula foi uma aula de revisão conceitual. Gostaria que vocês assistissem essa aula com calma. Cada conceito desse, voltem no livro, deem uma lida, que é importante, tá? Para vocês verem a linguagem do livro, que também é diferente. Eu estou disponível para atendê-los no chat, tá? E hoje eu deixo para vocês apenas os exercícios da página 120, galera, beleza? Então, ficam lá os exercícios da página 120. Deixa eu só confirmar aqui rapidinho esses exercícios aqui, tá? Página 120, certo? São poucos. Façam essa atividade que eu pedi para vocês e revejam os conceitos do livro, assistam devagar, escutem novamente o que eu acabei de passar para vocês e me perguntem, por favor. Eu estou disponível para ajudá-los. Um grande abraço.